a gente consegue amaldiçoar as pessoas que nós mais amamos. Eu estava conversando uma vez com um casal, e o casal estava com um problema muito sério, aqui nos Estados Unidos, ano passado, um problema muito sério, por exemplo, graças a Deus tudo foi solucionado. Eles viraram e falaram assim: nossa, pastor, nós estamos com vergonha porque nós falamos algumas coisas pesadas no culto aqui. Isso foi incomum do senhor, não foi? Ele falou: foi não, meus irmãos. Que isso, pastor? O senhor já falou coisa pior que isso? Eu falei: vixe, a pior coisa que existe, meu irmão, porque vocês estavam falando aqui de coisas naturais. Eu já vi irmão mandar o outro para tanto lugar, mas é para lugares absurdos, lugares que eu creio que nenhum capeta falaria da forma com que eu vejo essas duas pessoas falando um para o outro. Ao ponto que a gente chega a pensar, tanta raiva, tanta ira, porque preferem falar do que está cheio o coração, do que realmente buscar o direcionamento em ouvir. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades a gente tem, uma das grandes dificuldades em controlarmos o nosso linguajar, a forma como expressamos, a forma como falamos um com o outro, ou como nos expressamos um com o outro, é porque a gente não consegue ouvir a palavra daquele que nos ensina a falar a verdade. A gente não lê Bíblia. Eu não vou fazer um teste, não, porque eu não gosto de teste. Nunca gostei de teste. Nunca gostei de teste de comédia, nunca gostei de teste. Nunca gostei. Mas tem que fazer, né? Mas se eu perguntar aqui quem lê a Bíblia todo dia, eu vou ter uma decepção. Sabe por quê? Porque muitos de nós não têm tempo para ler Bíblia. Muitos de nós argumentam que tem que ganhar dinheiro e outras coisas, mas eu não vou entrar nesse assunto, porque esse não é o nosso assunto. O fato é, meus irmãos, você só consegue se expressar bem se você estiver com aquele que te dá capacidade para se expressar bem. O Espírito Santo, ele é aquele que pode te ensinar a se expressar bem. E Deus, ele muda de uma forma tremenda a sua vida, de uma forma tão maravilhosa a sua vida, que você começa a desenvolver algumas atitudes no seu próprio falar que você não tinha interiormente. Desculpa, que você tinha interiormente. Meus irmãos, se há 15 anos atrás eu falasse que eu queria ser pastor, todo mundo iria rir de mim. Não é porque eu era um adolescente complicado somente, não. Mas para quem me conheceu na adolescência, ia perceber claramente qual era o galo de carteirinha. Não deixei minha gagueira. O João foi um dos primeiros a pegar minha gagueira. Mas, meus irmãos, Deus, mesmo diante de um problema que eu trouxe da minha infância, Deus me capacitou que mesmo diante de um problema sério, Ele me fizesse um comunicador dele, porque Ele quis, eu não sei. O fato é, Deus me chamou, um dia eu aceitei e Ele falou: então agora eu vou te preparar, eu vou te ensinar a se comunicar, eu vou te preparar para a comunicação. E a gente esquece desses detalhes, dessas mudanças que Deus faz na nossa vida. Sabe por quê? Porque a gente está buscando as coisas grandiosas. A gente está buscando ver em Deus algo transformador. E a gente esquece das transformações que Deus faz, simples, mas que faz, que muitas vezes a gente vai entender quando a gente tem comunicação com Ele. Agora, essa comunicação, ela só pode ser bem feita se a gente entender o que tem saído das nossas bocas, o que tem saído aqui do nosso peito. Versículos de número 10 e 11. Da sua boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce? Meus irmãos, Tiago, então, ele vai fazer um jogo de linguagens aí, falando o seguinte: Deus, ele não preparou para que duas coisas saíssem do mesmo lugar. Isso é um fato descrito, isso é um fato claro. Não tem como de uma mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargo. E usando outra expressão, não tem como de uma mesma árvore sair laranja e sair jaca. Não tem jeito. Meus irmãos, ou você vive
debaixo das graças de Deus, através do Espírito Santo, ou você vive debaixo da sua vida carnal. Você vai falar aquilo que você tem vivido. O seu linguajar vai ser visto por aquilo que você tem aprendido, por aquilo que você tem gastado tempo. A forma com que você lida com as pessoas vão mostrar para as pessoas com quem você se relaciona. Se você relaciona com o mundão e com as coisas do mundo, ou se você relaciona com Deus. Porque, meus irmãos, em última análise, quando você vive debaixo das graças de Deus, Deus te coloca para viver no meio de cristãos. Não estou dizendo aqui agora, por favor, não me entendam mal, que você agora não vai viver no meio de ímpios. Pelo contrário, a gente tem que ser testemunho do meio de ímpios. Mas as suas amizades, as amizades próximas, as amizades, aquelas que você abre o seu coração, aquelas que você tem intimidade, são com pessoas que Deus separa para você, porque você fala a mesma linguagem. A mesma linguagem. Um exemplo que eu queria dar para vocês de incompatibilidade de linguagem, de procedimentos, tá? Muitos de vocês conheceram um grande amigo nosso chamado Sócrates, né? Sócrates é uma figuraça. Para quem conheceu ele, né? Entender que ele é uma figuraça. Para quem não conheceu, depois falei com a turma aí mais antiga da igreja, que eles têm muito trabalho para contar o Sócrates. Mas, meus irmãos, o Sócrates ele era incompatível com a maioria do que a gente falava, do que a gente vivia. Tudo que a turma lá da igreja gostava, né, na época de Anápolis, ele não gostava. Tudo que a gente falava era o contrário do que ele falava. Sabe por quê? Em resumo, o nosso amigo Sócrates vivia em crise. Ele entrava numa crise tão esquisita, uns negócios tão esquisitos, que o linguajar dele procedia das crises que ele vivia. A gente chamava ele, falava assim: vamos, vem cá, vamos conversar algo saudável. Aí quando falava de Deus, amém, ele, maravilha, estava com a gente ali e tal. Mas quando a gente tentava falar de qualquer outra coisa, ele já chegava mal em tudo. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, ele tinha extrema dificuldade em se comunicar. Agora, esse procedimento, uma vez eu conversei com ele, falando questão de família, etc. Ele falando isso para nós, mas mostrando que a incompatibilidade, muitas vezes, de relacionamento. Sabe por quê? Porque o meio que nós vivíamos, que era a igreja, tínhamos pessoas com certas afinidades, que ele queria entrar, mas não tinha como entrar. Sabe por quê? Porque as afinidades dele eram diferentes da nossa. Mas a gente tinha um ponto em comum, mesmo diante dessas diferenças de afinidades. A gente tinha Cristo. Para quem conheceu o Sócrates, vai entender que ele não era uma pessoa fácil de se lidar, de se conviver. Mas ele tinha um ponto em comum, mesmo diante das diferenças de afinidades. Ele era crente. Ele é cristão. Pelo menos até ontem, né? Ele era cristão. Não sei hoje, mas até ontem ele era. E mesmo diante dessas incompatibilidades, tinha como você relacionar com ele. Sabe por quê? Porque nós tínhamos um ponto comum: Cristo Jesus. O nosso linguajar, quando chegava nesse aspecto, tinha coerência, tinha fundamento. Agora, meus irmãos, como é que nós podemos ter coerência no nosso falar? Como é que nós vamos ter coerência no nosso proceder? Como é que nós vamos ter coerência naquilo que nós falamos, se nós temos dificuldade de viver e de falar? O que a gente, observando as Escrituras, o que a gente conclui com tudo isso que Tiago traz para nós? A primeira delas se encontra em Hebreus, não precisa abrir não, Hebreus 13, 15, que diz: por meio de Jesus, devemos louvar e adorar a Deus. Por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Meu irmão, se você quer falar coisas do Espírito, você precisa falar a linguagem de Jesus. E a linguagem de Jesus, em última análise, não é uma linguagem de leão, é uma linguagem de cordeiro. Não é uma linguagem de ataque, mas uma linguagem mansa. Não é uma linguagem para ferir, mas é uma linguagem de cura. Por isso, meus irmãos, quando alguém entra arrebentado na igreja, e muitas vezes você avisou, né? Fala: não, pega esse caminho,